eleitos, nós estamos falando sobre um tema, né, um título do nosso calqueio, que se chama Vida Triunfante. Quantos têm gozado dessas ministrações? Sim, é? Quantos têm vivido isso? Né? Porque primeiro é aonde? Na mente. Tudo é na mente primeiro, abençoados. Tudo é na mente. Se nós não conseguirmos estacionar essa palavra na mente dos irmãos, certamente a minha vida e a tua vida não é triunfo, é fracasso. Né? E o fracasso se vê pelo o semblante das pessoas. Não é ele deixar de ter, porque isso é uma consequência. Ter dinheiro, ter propriedade, isso é uma consequência de alguém que tem uma vida triunfante. O que é uma vida triunfante? Aquela vida animada, disposta. O triunfo está nisso aí, ó. Se você é um desanimado, um queixoso da vida, se você é um reclamão da vida, você está em derrota, mesmo tendo muito. Está proposto a perder até o que você tem. Né? Mas se você é uma vida sempre esperando o melhor, né? Porque Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Se você tem esse versículo na sua mente e você o declara todos os dias da tua vida, em todos os momentos da tua vida, tanto de uma suposta escassez ou uma suposta riqueza, e você continua mantendo firme a sua confissão, você está em triunfo. Se é uma vida triunfante, ele olha para você e diz: ó, isso aí, aqui que ele transmite, graça, triunfo, alegria, gozo, satisfação. Ele é uma pessoa para frente, uma pessoa sempre animada. Então essa é a característica de um triunfante. Ele não anda pelaquilo que ele vê, ele sempre anda pelaquilo que foi colocado na mente dele e ele crê, independente de qualquer situação. Essa é a vida triunfante que Deus está conduzindo cada um de nós. E tudo vai pelo quê? Pelo que você fala, meu irmão. Você fala, o que você está falando? E essa é a nossa ocupação com os abençoados. O que você está falando desde a hora que você acorda até a hora que você dorme? Você tem que vigiar só nisso. Porque na língua está o poder da vida, na língua está o poder da morte. Aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. Você está bem utilizando ela no triunfo ou na derrota? Você vai comer o fruto. Eu e você vamos comer o fruto disso aí. E é uma vida. Vida é o quê? É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Isso é uma vida. Porque você pode caminhar uma vida bem, vamos supor aí de 5 anos, 10 anos. Se você não manter firme, após aquilo vem a falência. Nós vimos isso aí constantemente. Uma pessoa para permanecer é difícil. Alcançar é difícil? Bom, chega lá. Agora, você permanecer lá, esse aí que é a grande questão. Você permanecer. Permanecer é difícil. Por isso que Paulo diz, mantendo firme. Quer dizer, permaneça firme com essa confissão. Permanecer é o grande... Você entende? A grande polêmica da vida é permanecer daquela forma. E isso aí depende, não é de Deus, isso depende de mim, de você. Assim é? É o seu esforço em estar congregando, semeando, fazendo a palavra correr, sempre ouvindo os calqueios, sempre. Como eu digo para os irmãos, eu me ouço constantemente, porque aqui é o trono da graça de Deus. Aqui o Mourão passa a ser 100% espiritual. Quando eu entro na minha vida natural, eu preciso dessas instruções também. E que tem hora que eu me ouço, eu me assusto. Falei, como é que eu falei isso? E às vezes pregando aqui,
eu falo, depois eu falo, amor, por que eu preguei? Por que eu fui falar aqui? Eu não devia ter falado aquilo. Mas não é que eu não devia. É a minha carne querendo dizer que eu estou errado espiritualmente. E eu não estou. Porque fomos preparados para esse momento. E ele vai de choque, a nossa pregação vai de choque a tudo que existe na terra. E essa é a graça de Deus. Nós somos o que? A contradição de uma apostasia de 2018 anos atrás, que ensinou tudo errado na questão de Deus, na questão de Cristo. Tudo errado, completamente 100% errado. Você vê pelo resultado das famílias, das pessoas, dos seres, dos negócios. As pessoas não conseguem manter um padrão, elas estão sempre, isso aí mata, meu irmão, isso aí o coração não aguenta não. O coração não aguenta, a mente não aguenta, perturba. Então você tem que buscar algo que faz você ficar o quê? Firme, equilibrado naquela situação. E é só a palavra, não existe outra questão. Porque a economia do mundo é um susto para todo mundo. Do mundo, não é só do Brasil. Nós somos no Brasil, roupa suja, lava em casa, né? E aqui é como eu falo, é o país melhor para você viver a graça é no Brasil. Que é um país que tem hora que vai lá em cima, de repente ele vai mais baixo da onde que ele saiu. Então deixa todo mundo apavorado. E essa graça veio para nos equilibrar. A viver bem em qualquer lugar que nós estivermos. E aqui é o lugar. Por quê? Porque Deus em Cristo nos conduz. Vai lá nesse texto básico aí, Tiago, 2 Coríntios 2, 14, 15. Para ficar bem. Essa é o terceiro, né? Terceira etapa. Nós falamos a primeira, a segunda, a terceira. Porque estamos falando de Cristo, e Cristo é a grande revelação. O ressuscitado é a grande revelação para agora, que não existe aí fora. Ninguém conhece o Cristo ressuscitado. Todos conhecem o Jesus de Nazaré. O Nazareno, todo mundo é Nazareno. E nós sabemos que isso já ficou para trás. Reconhecemos, mas ficou para trás. Então aqui Paulo vem trazendo, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta essa fragrância. Qual é a fragrância? Diga, triunfo. Então essa fragrância tem que manifestar no meio da igreja. Olha, deixa eu dizer para você, meu irmão, a sua fisionomia diz que você está bem, a sua fisionomia diz que você está mal. Sempre é desse jeito. Então, você que é cortado na graça, sua fisionomia tem que procurar sempre ser boa. Trata disso aí, olha para o espelho e vê como é que você está. Como é que eu estou? Estou bonito? Estou bonito na fita? Olha para você, meu irmão, cuida, porque essa fisionomia ela é importante demais, porque ela mostra o que está no seu interior. Lógico, a palavra diz que nós não devemos julgar ninguém pelas aparências. Mas esse julgar ninguém pelas aparências é falar se ele é bom, se ele é mau, se ele é feio, se ele é bonito. Não, não é isso. Não é isso. O contexto é esse. Agora, o contexto da aparência, de mostrar que você está bem, é sempre bem-vindo. Porque Salomão diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Você vê um rosto formoso e um rosto que não está formoso, você vê uma diferença. Aí, abençoado, beleza? Um sorriso aí, pelo menos um sorrisinho aí, tira aí pra gente ver como é que tá. Tem ele aí dentro de você, você está feliz? Você está com Cristo te conduzindo, ou você está com a tua carne, a tua alma te conduzindo em derrota? Porque sempre ela vai conduzir em derrota. Cristo vai sempre te conduzir em triunfo, por meio de Deus, que manifesta na terra. Então manifesta a todo lugar a fragrância do conhecimento. Você cheira bem. É bonito. Eu sempre digo o seguinte: nós somos iguais na fisionomia como todas as pessoas. Eles não podem deixar nós abrirmos a nossa boca. Não pode. Todos temos a mesma fisionomia, o corpo humano, né? Normal você ver um ser humano.
E ele é igual a todo mundo, até que dê a oportunidade de ele falar. Quando ele fala, opa, esse aí é diferente. Esse é diferente. Então, essa fragrância do conhecimento, ela é expressada quando o quê? Falamos. Você mostra que você tem o quê? Conhecimento. E quem tem conhecimento é bem-vindo em todo lugar, que as pessoas têm carência de conhecimento, de novidades, né? As pessoas carecem disso. E a maneira como nós falamos é uma maneira sem religião, sem esse peso religioso. É uma maneira assim, tranquila, aberta, para que todos, né, sejam bem assistidos e glorifiquem o nome de Deus. Assim é, abençoado? Então vamos lá. E nós falamos que é Cristo agora, o ressuscitado, que Deus atua por meio dele. Paulo diz, vós tendes o quê? A mente de... Então, Deus em Cristo. Então, Deus está com quem tem o quê? A mente de Cristo. Presta atenção aqui. Deus está com quem está com a mente de Cristo. Se você não tem a mente de Cristo ressuscitado, Deus não está. É a nossa hoje luta contra o sistema que invoca Deus demais e só fica na invocação. Porque Deus não manifesta, porque eles não têm a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo se vê como um abençoado. São coisas simples. Se você ainda é Deus te abençoe, então você não tem a mente de Cristo. Se você ainda é imperfeito, você não tem a mente de Cristo, porque através de uma única oferta, Ele nos o quê? Aperfeiçoou para sempre. Então você tem essa forte convicção, eu sou perfeito. Se você ainda se sente faltoso e não completo, você não tem a mente de Cristo. Se você não se sente um predestinado, um salvo, você não tem a mente de Cristo. Então você não tem Deus. Por que eles estão sempre buscando Deus? Não é assim? Não tem uma chamada aí? Ontem eu estava passando na Pedro II ali, vi uma igreja, comunidade renovada. Há anos eu fui até naquela igreja, acho que eu até preguei lá. Igreja renovada, comunidade, venha com a tua família, junto conosco buscar a Deus. Bonito, né? Fiz na psicologia, numa frase, num sentido, é bonito, né? Vem com a tua família, você vê, dando ênfase à família natural, buscar a Deus conosco. Então eles não têm Cristo. É o que diz aqui, ó. Olha, graças, porém, a Deus que em Cristo, então Deus só está quem tem Cristo. Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. É Cristo em vós. Então Cristo está onde? Em nós, na nossa mente. Nós pensamos como Deus pensa. E Deus pensa assim, ó. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, não pode haver outro pensamento, outra ideia, a não ser essa. Você que tem Cristo, você é sempre o quê? Triunfante. Sempre. 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 Esse sempre é difícil permanecer na mente das pessoas, porque acontece algo e rouba deles esse sempre. Aí ele começa a se ver o quê? Derrotado, preste a perder tudo. Preste a perder tudo. E a palavra diz que Deus em Cristo, quem tem Cristo tem Deus. E Deus o conduz. E não há outra forma de conduzir Deus, uma pessoa, a não ser em triunfo. Porque se for o contrário, a palavra é faltosa. E ela não é, ela é verdadeira. Ela é viva e eficaz. Por isso que é importante você ouvir e gravar isso na tua mente. Eu, quando estou numa pregação como essa, eu já levanto e digo, Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. Eu já levanto dizendo isso. E nada me rouba
esse tempo de eu falar que Deus está me conduzindo em Cristo, que está em mim, em triunfo. Porque Cristo é a criação de Deus, meu irmão. Cristo é a criação de Deus. O que Paulo diz lá em... Põe lá, Tiago, 1 Coríntios 1, 24. Acha ele aí. Isso, 23, 24. Olha aqui para você ver. Cristo é a criação de Deus, né? Mas nós pregamos a Cristo o quê? Crucificado. Que foi dali que veio a ressurreição e a transformação para tudo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Que ele é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então são duas coisas que tem que estar definido para mim, para você: sabedoria e poder. O que é sabedoria? Você sabe o que você está pensando, o que você está falando, e primeiro lugar, aquilo é tudo para você. Se você tem Cristo, você tem o que? Poder e sabedoria. Você tem fortaleza na tua vida para poder fazer o que você quiser e aquilo prosperar. Aquela mensagem que nós trouxemos lá em Deuteronômio, quando Deus, logo no versículo 7, né, no início da lei, para que a igreja dele, judaica, saísse do Egito e fosse para a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, ele diz assim: olha, te lembrarás do Senhor teu Deus. Olha aqui, isso é sério. Aquele povo estava saindo do Egito, e eles iam para uma terra que mana leite e mel, terra de riqueza e prosperidade. E ele diz, te lembrarás. Quando ele fala te lembrarás, ele estava falando para um futuro, né, para o presente, porque o pessoal estava saindo de uma miséria danada, ainda estava cheio de pensamentos errados, de uma vida de 400 anos de escravidão, né, de peso, de jugo pesado, de miséria total sobre eles, de anos, de gerações em gerações. Mas Deus falou que ia levá-los para uma terra que mana leite e mel, terra de muitas propriedades, de muita riqueza. E ele diz, quando estiver lá, esse que é o sentido da palavra, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque foi Ele que nos deu o quê? Poder, força para adquirir riquezas. E força e poder é quem para nós? Cristo. Sabedoria e poder. Se você tem Cristo agora, você e eu vamos adquirir muitas o quê? Riquezas. Mas você não pode esquecer do Senhor teu Deus, porque foi Ele que te deu força para adquirir aquilo, para que a sua aliança fosse o quê? Confirmada. O que é aliança, meu irmão? Compromisso de um para com o outro. Quando você firma uma aliança com a sua esposa, com seu marido, vocês travaram o quê? Vocês estão juntos para dar o que vier. Né? Na pobreza, na riqueza. Como para nós não existe pobreza, é só na riqueza. Se o cara ficar pobre, você fala assim, opa, você é de Deus mesmo, companheiro? Você está falando que você é pobre, rapaz? Que negócio é esse? Vamos acertar isso, assim é, abençoado? Então, Cristo é sabedoria e poder. E o Senhor conduz esse que tem Cristo. Aonde? Em triunfo, diga, em triunfo. Sempre. Porque é criação. Cristo é criação de Deus. Para uma etapa segunda, que é a graça, não a lei. A lei eles tinham quem? Moisés. A graça nós temos o quê? Cristo. Então eu não posso me preocupar com as obras da lei, eu tenho que preocupar com as obras da graça, que já não é, a lei é pela mão, pela força, a graça é por confissão, pela palavra, pelo que você e eu falamos. E as situações contrárias vêm para que você permaneça firme para o quê? Confessar. Não é derrota.
Não é derrota. Você nunca é conduzido em derrota, nunca, meu irmão. Põe isso na tua mente, você é sempre triunfante. Assim é? Você recebe isso? E nós vamos ver lá em Romanos 2,16, Tiago. Deus em Cristo está trabalhando a sua igreja. Deus em Cristo está julgando o povo dele, né, definindo questões entre o povo dele. E ele diz aqui em Romanos 2,16, ele diz, né, palavra que nós já falamos, que eu quero que permaneça na mente de vocês, no dia em que Deus. Então, quando ele fala num dia, ele está falando do quê? Tempo. Não é? Horas. No dia. Futuro. No dia em que Deus, no dia, ele não está falando que era hoje, é no dia em que Deus, por meio de Cristo. Então só poderia ser por meio de Cristo. Isso é bem interessante aqui, que quando Paulo fala isso, Jesus de Nazaré já tinha partido. Paulo, quando começou a pregar o Evangelho e recebeu a chamada, ele já estava com 45 anos ou 50 anos já. Então, quer dizer, já passou a etapa de Jesus de Nazaré, 45 anos. E ele, por que ele falou no dia em que Deus, por meio de Cristo? Por que ele não falou no dia passado, no tempo de Jesus de Nazaré? Ele não falou isso, ele está apontando um dia. Por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens. Então, haveria uma manifestação futura de Cristo, que ia julgar. Então, não pode ser aquele que eles estão esperando, que vai chegar e puxar a igreja, não é isso? Arrebatamento. Passou isso na televisão, né? Acho que essa Record pôs uma coisa louca lá, que Jesus veio e deixou os carros amassar um no outro, o aviador lá, o piloto de avião lá, ele é arrebatado e o avião cai. Pô, que sacanagem! Que sujeira, rapaz! Que coisa mais louca é aquilo? Invenção, por falta de contexto. Quando as pessoas não dão a sabedoria que é Cristo e pega a sabedoria humana, que é teológica, né? Então ela imagina coisas. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, você vai profundamente naquilo que é verdadeiramente o que vai acontecer. Então, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens. Então, antes de uma transformação do nosso corpo, antes do ressuscitar dos corpos daqueles abençoados que já morreram, haverá primeiro o quê? Um julgamento. E é feito por quem? Cristo. Ele diz aqui, ó, por meio de Cristo Jesus, né? Deus vai julgar por meio de Cristo Jesus o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Aí define mais ainda que não é Jesus de Nazaré, porque Paulo veio 45 anos, aqui talvez ele já estava até com 60 anos, não sei, já tinha passado muitos anos aqui de vida que ele já estava pregando. Ele já tinha saído da imaturidade, do crescimento, e já estava maduro, porque ele estava escrevendo um livro. Então já era um homem maduro. Passou-se muitos anos, e ele diz que Deus julgaria o coração dos homens, o segredo deles, de conformidade com o meu evangelho. Então o evangelho aqui não tinha ainda terminado. Paulo estava escrevendo o evangelho. Então esse Cristo manifestaria no futuro. E ele teria que ter o evangelho de Paulo, e ele diz, de conformidade com o meu evangelho. E o evangelho são o quê? 14 epístolas. E os nossos irmãos romanos, como os corintianos, como os da Galácia e outros mais, tinha só, às vezes, o evangelho específico para eles aí. Não tinha as 14 ainda, porque não tinha sido canonizado esses livros. Então, o que se entende para agora, que só nesse momento dessa seleção desses livros, desses 14 epístolas, que
teria que haver uma mudança na mente dos filhos de Deus. E teria que ser por meio de Cristo, não o que estava em Nazaré, em Nazareno, Jesus de Nazaré, não. Teria que ter um outro que seria conduzido com essa mente para a instrução da edificação, porque Paulo trouxe o quê? Isso como fundamento e não como um edifício já pronto. Então, nós olhando isso a nível espiritual, abençoado, nós vemos culminar isso na nossa vida. E vimos isso claramente acontecendo, que foi na vida do nosso apóstolo, Dr. José Luiz. Que é o quê? O outro. Que trouxe essa palavra, porque Cristo estava onde? Na vida dele. Porque quem ouviu isso que nós pregamos? Ou quem pregou o que nós estamos pregando? Ninguém. Ninguém. Só nós, porque recebemos o que? A edificação da parte dele. Então, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, até então, o segredo dos homens não havia sido o quê? Colocado para fora. Não tinha julgado o segredo dos homens. Qual que é o segredo dos homens? Muitas vezes, como eu falei, as pessoas dizem, então Deus vai colocar toda a mazela do homem para fora. Não, porque Deus não te vê mais segundo a carne. Ele te vê como que filho dele, abençoados, perfeitos, que era o segredo que estava nos homens. Que ao Senhor vinha através por meio de Cristo, com o evangelho de Paulo, ele mostra verdadeiramente quem nós somos. O segredo é desvendado e nós passamos a nos ver totalmente diferente do que nós nos víamos anteriormente. Assim é, abençoado? Então, Cristo é a grande sacada para uma vida triunfante. Se você não o tem, você não tem Deus. Isso dói pra caramba no meio do sistema. Que é isso, rapaz? Já sirvo Deus há 20 anos, 30 anos, meu Deus. Meu Deus, está mais enganado esse aí do que tudo. A mente está perturbada, porque ele acredita em algo que não tem bases para alicerçar aquilo que ele está falando. Qual é a base que você fala que você tem Deus? É porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador? Mas essa não é a base. Ele não deixa você o aceitar, pelo contrário, ele que te aceita. Mas é porque eu orei, é porque eu fiz. Não, essa não é a base está aqui, ó. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens, mostrando quem nós verdadeiramente somos, de conformidade, de uma forma. Qual a forma? Do meu evangelho tem que ser o evangelho de Paulo. Se não tiver o evangelho de Paulo, não tem Cristo. Se não tem Cristo, não tem Deus. E se não tem Deus, está mais perdido que cego no tiroteiro, meu irmão. Você está perdido. Por isso que você vê a sua vida antes dessa palavra e a dos nossos irmãos crentes, como elas são. É uma vida completamente em derrota, porque eles estão sempre o quê? Buscando, porque na graça você já tem o quê? Tudo. Eu já sou abençoado com todas as bênçãos, não tem mais nada para acrescentar aqui. Agora, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer nessa graça e nesse conhecimento, para fazer aquilo materializar em mim. Aí é outros 500, não tem outro. Agora, se você não tem esse conhecimento, você fica arrastando latinha, faz muito barulho, não acontece nada, porque lhe falta o quê? Conhecimento. É o que diz Osés: meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E aqui está dizendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo, então monta-se um trono, que está lá em Hebreus 4,16, vamos lá, Tiago, só fazendo uma recapitulação de tudo que nós já pregamos, só para definir isso bem, você passou aí, 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao quê? Ao trono. Que trono? Da graça. Diga, da graça. Tem que ser o trono da graça.
O trono de Moisés não vale aqui. E você vê que as pregações do sistema religioso são baseadas nos 4 livros de Moisés: Êxodo, Deuteronômio, Número e Levítico. Eles nem pregam mais a Gênesis, que é a criação de todas as coisas, onde mostra o Deus verdadeiro, triuno, e não tem outro. Então esses 4 livros são os livros que definem a lei de Moisés. Se alguém está pregando ele, você está diante do trono da lei, porque Deus sempre falava do vertical para o horizontal. Deus nunca falou com o povo dele, a não ser através de um véu. Certa feita, Deus manifestou com tanto poder, com relâmpagos, trovões, e o povo de Israel ficou tão assombrado, tão desesperado, que chamou Moisés e falou: vem cá, Moisés, não quero falar com esse Deus não, ele fala com você e você fala para nós o que ele te falou. Então Deus não é para falar com o povo, Deus fala através de um véu para o povo. E no Antigo Testamento ele falou por meio de Moisés, mas agora ele está falando por meio de quem? Aí que está. Quem Deus usa para falar na terra sobre ele? Para que o povo receba essa vida liberta e tenha uma vida gozosa na terra. Olha, veja bem, abençoado, eu posso passar por muitas tribulações, porque eu sou o que prego, o que trago, que anuncia boas novas. Mas você tem que viver uma vida gozosa, porque senão não tem sentido. É isso que eu quero que você repara na tua mente. A minha função é receber a abundância dessa graça e passar para você não sofrer. Porque senão não tem sentido. Não tem sentido. A graça de Deus volta para a lei. Quer olho por olho, dente por dente. A graça é o quê? É graça. É um favor o quê? Merecido. Você, como filho, merece viver uma vida boa, agradável e perfeita, porque a sua mente está sendo o quê? Renovada. E você, com esse pensamento, o que você tem que fazer? Enfiar a cara, meu irmão, porque o mundo é nosso, assim é? O mundo é nosso, toda a riqueza da terra é nossa, abençoado. Você não pode ter medo. Se você está me ouvindo, diga bem, veja bem, se você está me ouvindo, enfia a cara. Como nós falamos, nessa graça você tem um leque aberto para errar à vontade, e nada será imputado contra você, porque você está fazendo pela graça, pela instrução, por Cristo que está na sua vida. E Deus em Cristo vai te conduzir como? Sempre o quê? Ele nunca vai te deixar. A pessoa diz, já ouvi muitos crentes falando: acho que Deus me abandonou. Se heresia falar que Deus te abandonou. Se a palavra diz que Deus em Cristo nos conduz sempre, o que é sempre? Não acaba nunca. Deus nunca vai te abandonar. Em Hebreus mesmo ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então o triunfo jamais pode abandonar a sua vida, meu irmão. Jamais, jamais. Pode acontecer o que estiver acontecendo. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, rapaz. E o que não deu hoje vai dar que dia? Amanhã. Opa, Padre! Essa é a nossa convicção, essa é a nossa fé, essa é a graça de Deus. Porque se não for, meu irmão, nós vamos ficar aí arrastando latinha a vida toda. Que isso? Não existe isso. Você é conduzido por Deus em Cristo, que está onde? Em ti. Cristo em vós. Vós tendes a mente de Cristo. Então, sempre em triunfo. Se você perder essa fala, essa mente aí pode acontecer realmente aí em glória. Mas se você permanecer firme, meu irmão, Ele é fiel. Ele não vai deixar você na mão nunca. É em Cristo. Então ele diz: acheguemos, portanto. Essa parte de achegar não é de Deus. Essa parte é quem? É sua. Acheguemos. Pode chegar, não é assim? Chega, meu irmão, vem cá, pode chegar.
Aí ele diz: portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos, por isso nós falamos, recebo, misericórdia, e acharmos graça. O que é achar graça? Favores. Você tem que achar favor. Olha aqui, ó, olha aqui. Se você não está achando favor, tem alguma coisa que antecede isso que você não deve estar fazendo bem. Que é o quê? Achegamos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça. Porque a palavra não pode falhar, meu irmão. A palavra não é mentirosa. Se está dando errado, a culpa não é da palavra, a culpa é minha. Eu não estou sendo fiel. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Eu digo para vocês, eu tenho bastante experiência nisso, que eu tenho de crente mais de 30 anos. Mais de 30 anos, então eu posso falar muito, eu tenho uma experiência muito forte. Passei pelo sistema religioso quase 20 anos, e estou na graça há quase 15 anos, então eu tenho muita experiência a transmitir. E eu digo, meu irmão, anda naquilo que falamos, porque a minha experiência é boa. Tem mais coisa? Lógico, a palavra diz que são riquezas insondáveis. Tem muita coisa para rolar ainda aí para frente. Porque eu sou semeador dessa graça há 15 anos. Você é semeador dessa graça há quantos anos? Também. E então o que acontece? Não desanima, porque aquele que prometeu é fiel. Essa promessa, ela vai concluir, porque você já a tem na mente. E o que está na mente sai para a boca, e a boca chama à existência as coisas que não existem, que está na mente, ao que materializar na nossa vida. Você chegou diante da graça de Deus, a fim de acharmos o quê? Graça para socorro na ocasião oportuna. O que é isso? Achar socorro na ocasião oportuna. Porque tem ocasião que você precisa de ter socorro aqui, pessoal. Não é verdade? E quanto mais você cresce, mais você precisa disso. Aqui é muito dado, muito. Quanto mais você cresce, mais você precisa desse socorro aqui, ó. Porque essa é a posição de Deus. Essa é a posição de Deus. Porque Deus quer o teu coração. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Deus quer a tua mente. Coração é mente, quer a sua mente, porque é a sua mente que importa para Deus. Porque é essa mente, esse espírito justo, perfeito, que vai fazer com que o seu corpo se torne um corpo o quê? Glorioso, que é chamada a transformação. Esse corpo de luz, esse corpo com um poder sobrenatural que vai manifestar nesse mundo ainda carnal, quando nós somos levados juntos para o Armagedon, ali com o Senhor, e vamos ser delegados muitas atividades aqui na terra, para que depois os nossos irmãos serem todos arrebatados para essa transformação e para a eliminação de gente que não pode ficar aqui na terra mais. Mas para isso tem que haver o que? Renovação da mente e posicionamento seu. Diga sempre: hoje é o melhor dia, tudo está bem. Eu digo, e aquilo que não é para você, você também tem discernimento. Eu rechaço isso. Eu não recebo isso. Não recebo isso. Não, esse aqui é meu. Não, esse aqui não. Você tem essa habilidade da mente agora para poder definir isso, meu irmão. Você é um crescido na graça, assim é? Você não é neném mais, ou é? Precisa de mamadeira? Chupeta? Então, temos um trono que nós temos que nos responsabilizar por esse trono, para que alcançamos o quê? Achamos o quê? Graça, favores, socorro oportuno. Toda vez que você estiver passando por uma situação, você precisa de um socorro, ele se manifesta: eis-me aqui. A solução aí, ó. Anjos vêm,
e fazem o que tem que ser feito, abençoado. Só para nós encerrarmos aqui, quem está sendo formado em Cristo tem essa habilidade. Lá em Gálatas 4,19, isso é uma formação. Por isso que você tem que vir aqui. Eu formo a mente de você. Por isso você tem que ouvir no WhatsApp ou lá no blog, né? Agora nós vamos entrar no Instagram, né? Você vai estar ouvindo, porque isso é formação. Informação é informação constante de quem você é. Olha o que Paulo diz aqui, olha. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo o quê? Formado. Então é algo que está acontecendo na minha vida e na sua. Nós estamos sendo formados. Como que? Cristos, né, na terra. Até ser Cristo formado em vós. A formação desse Cristo que é importantíssimo para mim e para você. E para você ser formado, você tem que estar aqui sentado, com os joelhos dobrados, ouvindo com atenção, para que essa palavra ache espaço na sua mente. Que você não voe. É lógico, toda essa pregação aqui, eu tenho certeza que 100% não está na sua mente. Mas você vai recebê-lo pelo WhatsApp, vai ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Fala, essa aqui é importante, essa aqui, será que... Igual a abençoada diz, Elisete, ela falou assim, eu estava lá mesmo, gozado, eu não ouvi isso. Porque tem certas coisas que passam. Aquilo que é mais interessante pelo contexto seu, você pega. E o outro fica à parte. Que se você ouvir, você vai entrar no contexto dele, você vai falar, olha, tem aqui a outra salvação aqui que eu não tinha ouvido lá, mas porque você não estava precisando de socorro. E quando você ouve, você acha socorro. Oportuno. Por isso que é importante você ter o seu aparelho de celular, baixou o WhatsApp, tem internet para entrar na página, para entrar no Instagram, para entrar no WhatsApp e ouvir isso comumente. Isso tem que fazer parte da sua vida. Isso é a coisa mais rica para você, porque Cristo está sendo formado em vós. Assim é?